Boa tarde, pessoal. Desculpa a demora aí em postar o vídeo para vocês, né? Estou vindo com esse vídeo hoje para falar um pouquinho sobre três fatores da ansiedade, né? Um deles seria a ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, tá? E o transtorno obsessivo compulsivo, né? A ansiedade generalizada seria o TAG, né? Que como o pessoal acaba abreviando, né? E o transtorno obsessivo compulsivo seria o TOC, ok? Vou tentar resumir, tá? Para vocês esses três assuntos e é como eu sempre digo, tá, pessoal? Tem que procurar um especialista, tem que procurar algum profissional da área, alguém que saiba o que está fazendo, né? Que está falando também, para poder ter um retorno legal sobre esse assunto, tá? Porque muitas vezes nós temos sintomas que são isolados, né? Como eu já disse anteriormente, a ansiedade faz parte da nossa vida. Então, assim, eu tô passando por uma situação difícil, uma situação de estresse, eu tô com algumas questões, né? Isso acaba desenvolvendo um grau de ansiedade. Muitas vezes nós não temos, tá, pessoal? Não temos um transtorno instalado, né? Alguma questão mais grave instalada. Até por isso que eu expliquei naquele outro vídeo a diferença, tá bom? Bem, vamos lá, então, tentar resumir. Esses dois assuntos são muito complexos, né? Falando primeiro sobre a ansiedade generalizada, tá, pessoal? Que eu acho que é o princípio de tudo, tá? Geralmente, né, a ansiedade generalizada, a pessoa, né, ela consegue dar continuidade à sua vida, né? Ela não trava, né? Então, ela tem os sintomas, mas esses sintomas não são tão fortes a ponto da pessoa não dar conta da própria vida ou não dar conta das coisas que já tinha o costume de fazer e tudo mais, tá bom? Geralmente são pensamentos intrusivos, tá? São pensamentos muitas vezes que nós não queremos ter, sentimentos que nós não queremos ter, né? Mas esses pensamentos e sentimentos, eles acontecem em qualquer caso de ansiedade, tá bom? Geralmente a pessoa ela fica mais nervosa, tem tremores, tensão muscular, transpiração, sensação de vazio na cabeça, né? Geralmente o pensamento que é mais comum essas pessoas terem, né, são que alguém vai ficar doente, né, que a própria pessoa, o familiar, né, vai ficar doente, que a pessoa vai acontecer alguma coisa, um acidente, né, são pensamentos invasivos, né, de fato nada acontece, mas são pensamentos que acabam atrapalhando o nosso dia a dia, né, a gente começa a pensar, puxa, né, mas será... eu espirrou, a pessoa, né, será, agora principalmente na época de Covid, né, pessoal, que acho que o grau de ansiedade aumentou muito nas pessoas, né, será que tá com Covid, será que não tá, né, lembrando da questão que eu falei antes, né, então isso daí é um próprio estresse do momento que nós estamos vivendo, e não necessariamente uma questão de ansiedade instalada na pessoa, tá bom? Mas a pessoa, assim, ficaria preocupada com qualquer situação, assim, então, tipo, uma dorzinha que um parente tem, ou um filho tem, ou um amigo tem, e já acha que é uma coisa grave, né? Já gera esses pensamentos invasivos, né? Muitas vezes que a gente sabe que não são tão reais. Ok, pessoal? É o princípio, né? O transtorno de ansiedade generalizada ele vem nesse sentido. É lógico que vai muito além disso, tá, pessoal? Como eu disse, eu tô tentando resumir esses três, né? Para ficar um vídeo também comprido para vocês, tá bom? O transtorno de pânico, tá? Ele é eu costumo dizer assim, que ele é o grau além da ansiedade, né? Então, assim, você tem o transtorno de ansiedade generalizada e daí você tem o transtorno de pânico, né? Então, ele vai um grau além, ok? Nesse grau além, geralmente a pessoa ela é mais... os sentimentos são mais brutais, né? Então, assim, os sintomas que vêm, eles são mais brutais. Palpitação, dor torácica, asfixia, né? Não consegue respirar, né? Muitas vezes tontura, sentimento de irrealidade, né? Começa a construir um monte de coisas na cabeça, né? Como diz, pensamentos invasivos, né? Então ela é um pouco mais forte. E de que forma a gente identifica isso, né? Geralmente a pessoa ela não consegue, né? Ela começa a ter aqueles pensamentos, ou por gatilhos ou não, né? Outra coisa, tá? A diferença. A ansiedade generalizada, geralmente,
eles têm os gatilhos mais presentes, né? A gente consegue perceber melhor, porém, ele não existe uma congruência, tá bom? Mas o transtorno de pânico, ele não tem, tá? Então, assim, totalmente congruente. Então, tipo, tô andando na rua, dá, né? Tô em casa, dá. Então, não tem uma situação específicos que acabam gerando, esses sintomas, ok? Então, assim, vem nesse sentido, desculpa, vem nesse sentido e é mais forte. Então, a pessoa, ela acaba parando, né? Então, é assim, a crise, geralmente, a pessoa acha que vai morrer, né? É mais intenso do que a ansiedade generalizada. Generalizada, você pensa, mas fulano deve estar ruim, ou eu posso estar com um problema grave, né? Não, ali a pessoa efetivamente acha que vai morrer, né? Que tá tendo um ataque cardíaco, que tá acontecendo alguma coisa, né? Que vai morrer naquele momento e tudo mais. E isso gera um desespero, né? Então a pessoa começa a respirar, fica com a respiração mais curta, geralmente, né? Ela não consegue respirar de forma profunda, né? E começa a travar, né? Geralmente a pessoa, ela trava naquele momento. Então, assim, atrapalha a vida mesmo, né? Porque, assim, eu tô trabalhando, eu tô na rua resolvendo minhas coisas, de repente esse medo vem e isso tudo trava a minha vida e vem esses sintomas, vem tontura, vem sentimento, vem pensamento, vem um monte de coisa e eu não sei o que fazer, né? A impressão que vai acontecer alguma coisa que, né, eu vou morrer ali no momento e não tem nada que fazer, né? E, então, o desespero, ele toma conta nesses momentos, tá bom? Por isso que chama crise de pânico até. Ok? Lembrando, tá, pessoal, que quando a pessoa tem um quadro de depressão envolvido, tá, exclui-se a hipótese de crise de pânico, né? Daí a gente tem uma hipótese, na verdade, de uma crise de ansiedade com depressão, tá? A gente exclui quando existe esse envolvimento, tá? Segundo os estudos, ok? Né? Mas as crises de ansiedade, de forma geral, elas são iguais, né? Que uma é muito mais intensa do que a outra, ok? É esse o meu olhar, pelo menos, diante da questão da ansiedade, tá? Desses dois quadros. Passando para a próxima questão, que seria o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Na verdade, nós precisamos entender, né, que, na verdade, o transtorno obsessivo compulsivo, ele vem da ansiedade, né, porém, ele não tem um controle, tá? Por isso que é obsessivo e compulsivo, tá? O que são obsessões, né? Obsessões são pensamentos. Então, muitas vezes, são pensamentos invasivos, né, que, como que eu posso dizer, predizem uma tragédia. Então, assim, eu tenho aquele pensamento de que vai estourar uma bomba em algum lugar se eu pisar numa faixa amarela, por exemplo. E daí eu nunca posso pisar na faixa amarela, entende? Esse pensamento, ele é incessante, ele vem, né? Eu costumo brincar assim com os meus pacientes, eu costumo dizer assim, sabe quando você, criança que brinca de não pisar na risca, né, do chão, né? Tem a risca dos azulejos, acho, né? Que fala as riscas assim de conectando, né? E daí você não pisa naquela risca, né? É a brincadeira deles, né? Não é uma questão da ansiedade, tá, pessoal? Mas assim, para quem tem TOC, isso se torna muito real, né? Porque são esses pensamentos que invadem, né? São pensamentos assim, se eu pisar nessa risca, alguma coisa ruim vai acontecer, né? Se eu pisar nessa risca, minha mãe vai ficar doente. Se eu pisar nessa risca, vai dar algo errado na minha vida, né? São pensamentos obsessivos que ficam ali o tempo todo, né? E vem a compulsão, né? A compulsão é não fazer aquela ação ou fazer aquela ação para que isso não aconteça, para que essa situação ruim, negativa, não venha acontecer, né? Ou que a situação boa aconteça, seja, né? Então existem vários tipos. Então assim, a pessoa que vai lá e lava as mãos, né? Que é o toque, acho que mais comum que as pessoas conhecem, vai lá lavar as mãos 1, 2, 3, 4 vezes, muitas vezes, né? Até mais, muitas vezes. Então, assim, eu lavo as mãos por quê? Porque se eu não lavar as mãos, eu vou pegar germes e germes vão me deixar doente.
o pensamento obsessivo. A compulsão é eu lavar as mãos consequentemente, né? Consequentemente, na verdade, eu lavo diversas vezes a minha mão para, né, prevenir esse pensamento compulsivo. Só que assim, eu fui lá, lavei a mão uma vez, tá limpo, né? Isso é o que é real. O pensamento diz que não, né? Então, toquei na maçaneta de novo, tá sujo de novo, tem que lavar de novo, né? Por isso que criam-se padrões dentro do toque, né? Geralmente a pessoa ela cria padrões, então ela tem que lidar com as situações. Quando a gente fala de tratamento de ansiedade, toque, TAG, né, pânico e tudo mais, né? Pânico geralmente a gente já vai estar associado com a medicação, tá bom? Por quê? Para que você não tenha essas crises consequentemente diariamente e tudo mais, para você se sentir melhor, para que você não prejudique a sua vida, né? Porque assim, imagina, eu tô lá no trabalho, tá em crise de pânico, né? Nesse sentido, vai prejudicar a sua vida, né? Vai chegar uma hora que a empresa mesmo assim, né? Por mais que existam as leis e tudo mais, eles vão olhar de uma forma diferente, né? Lembrando, tá, pessoal? A questão de medicação, muitas pessoas, elas não tomam medicação corretamente, tá bom? Eu não sou médico nem nada, mas como eu já trabalhei com psiquiatria há um bom tempo, eu tive muitos contatos com médicos e tudo mais, então, assim, elas não tomam. Então, assim, a medicação psiquiátrica, ela tem que ser tomada diariamente, né? E o efeito dela é de 15 a 30 dias, né? O potencial de efeito muitas vezes, tá, pessoal? Não posso falar com propriedade, mas muitas vezes é esse período que leva para o seu corpo assimilar e para você começar a ter uma resposta daquela medicação. Por isso que muitas vezes é afastado lá uns 14 dias, uns 15 dias, né? Primeiro uns 20, às vezes um mês, né? Para a pessoa melhorar, né? Daquele quadro e poder retornar às suas atividades. E retorna às atividades, né? Medicada, porque daí as crises vão ser menores, né? Vão diminuir ou não vão existir e etc, tá bom? Dentro da psicologia, né, da psicoterapia. A ansiedade, como eu já disse anteriormente, ela é algo nosso, tá? Então, assim, a gente nasce ansioso, né? A gente já tem a ansiedade. O que aumenta, né? São as questões de vida, como eu falei, né? Então, assim, são situações de vida que a gente já passou, né? Questão de criação, pai, mãe, brigas na infância, etc, tudo mais, né? E o próprio estresse do momento. Então, assim, situações que estão acontecendo na minha vida atualmente, né? A forma como eu guio minha vida, né? Se eu faço ou não exercícios físicos, se eu me alimento bem, se eu me alimento mal, né? Se eu tomo bebidas alcoólicas, se eu faço uso de alguma droga, algum tipo de droga, né? Nesse sentido, tudo que vai alterar, né? Tudo que a gente vai ter para entender um pouquinho o porquê eu tenho esses graus de ansiedade, né? Porque é maior ou menor do que um ou outro, tá bom? E daí na psicologia a gente vai levantar essas questões e vai trazer para o paciente, né? Essas questões de vida, né? E mudanças, né? Propor algumas mudanças para que ele tenha uma melhora desse quadro. Ok? Ah, Jefferson, então assim, eu vou começar um tratamento e a ansiedade sumiu. Ah, comecei a tomar medicação, sumiu o meu sintoma. Comecei a tomar medicação só, sem terapia. Sumiu meus sintomas. Ok, se eu parar a medicação, vai voltar? Vai, né? Como eu disse, de 15 a 30 dias. Consequentemente, de 15 a 30 dias após separar a medicação ainda está fazendo efeito no seu organismo. Entendeu? Por isso que muitas vezes as pessoas param, não, agora tô bem, tô legal, tá tranquilo, né? Por isso que é importante fazer o desmame, tá, pessoal? Que é aquele processo de ir diminuindo gradualmente para você também e vendo se de fato está bem ou não, ok? Às vezes a pessoa melhora, por quê? Porque mudou o fator estressante, que era o que agravava o quadro, né? Então, assim, já tinha ansiedade, um TAG, por exemplo, ali, que eu conseguia conviver com aquilo, porém, acabei arranjando um emprego estressante, que só tem cobrança, só estresse, não durmo direito, porque eu tenho que terminar trabalho à tarde, chego em casa tenho que trabalhar mais ainda, não sei o quê. Não é um trabalho que me satisfaz, por exemplo. Então, assim, nesse sentido, daí a gente acaba agravando um quadro de ansiedade que já existe ali de TAG e vai para o pânico. Ah, saí desse trabalho e fui para outro, que é mais tranquilo e tudo mais. Sumiu os sintomas, né? Então, estava tomando medicação, passou, mudou o grau de ansiedade, melhorei. Legal.
né? Mas muitas pessoas não mudam, né, a rotina, ou não mudam as questões, como eu disse, aí da psicologia que a gente acaba propondo, além de entender essa questão da infância, da adolescência e tudo mais, entender esse processo de vida, na verdade, e que nos trazem hoje a esse quadro de ansiedade, tá bom? Que varia de pessoa para pessoa, ok? Então, assim, muitas pessoas param de tomar. Daí ficam bem lá, tipo, dá um mês trabalhando, de repente começa a voltar. Daí falando, meu Deus, tá voltando de novo. Como assim tá voltando de novo, né? Porque parou o tratamento no meio. Simples assim, tá bom? Se eu iniciei a medicação, né, e eu não mudo minha vida, então, assim, eu preciso entrar numa psicoterapia, né? Eu preciso iniciar o processo psicoterápico é importante. Por quê? Porque a ansiedade, ela vem do nosso emocional, tá bom? Então, assim, se a gente não lida com as nossas emoções, se a gente não tem um espaço onde a gente pode conversar sobre elas, onde a gente possa falar sobre elas, onde a gente não precisa ser, onde a gente não vai ser julgado, onde as pessoas estão ali para compreender, né, para ser empáticos conosco, né, e poder muitas vezes orientar, né, ou mesmo apontar algumas coisas, né, relacionadas à própria vida, no sentido de melhora, né? Se eu não fizer esse processo e não tiver mudança na minha vida, provavelmente esse quadro vai persistir o resto da vida, tá bom? Pode ser que mude dependendo das condições de vida, etc, o que for passando e tudo mais, tá bom, pessoal? Bem, eu já dei algumas dicas de como lidar com a depressão, né, no outro vídeo. Eu falei de algumas questões relacionadas à alimentação, exercício físico, terapia, medicações, né? Acredito, eu não sei se eu citei isso, mas citei nesse vídeo agora. E assim, pessoal, vocês têm que enfrentar, né? É algo assim, dá medo, né? É lógico que a gente sempre vai enfrentar do menor para o maior, tá? Então, assim, quem tem pânico, por exemplo, nunca vai começar no que dá mais medo. Então, ir no supermercado, por exemplo, que é uma coisa simples, para muitas pessoas, às vezes quem tem ansiedade generalizada chega até fica mais angustiado, mas consegue fazer a compra, consegue fazer as coisas, mas dá preferência para ficar em casa, né? Só vai em último caso. Então é assim, para as pessoas, né, que têm pânico, então assim, nunca comece pelo maior, que dá mais medo, mais angústia e tudo mais. Sempre comece pelo que dá menos. Então, assim, ir lá na esquina, sair de casa, né, para casa de um amigo, né, agora que estamos em pandemia é mais complicado, né, porque apesar da flexibilidade é mais complicado ainda. Mesmo assim é mais complicado. Mas vocês podem, né, optar por fazer esse processo gradual, tá bom? Mas é algo também que tem que ser acompanhado por um psicoterapeuta aí, né, seja ele qual linha for, para ele poder te ajudar nesse processo, poder te ajudar a entender seus limites, a entender o que dá para ser mudado, às vezes mecanismos que a gente pode usar para nos ajudar também a enfrentar tudo isso, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Para aqueles que não me seguem, fiquem à vontade de me seguir, tá? Eu vou deixar o link do meu Instagram, do meu Facebook aqui no texto também do vídeo, né? Para ficar mais fácil. Eu tenho também um canal no YouTube. Procura alimentá-lo, né? Eu sei que estou um pouquinho falho, né? Mas acabei tendo alguns compromissos aí. Graças a Deus as coisas estão fluindo, né? E daí a gente fica um pouquinho mais apertado também e fica mais difícil de fazer esses vídeos aí para poder ajudar vocês. Mas sempre que possível estarei postando alguma coisa nova, né? Aqueles que se interessarem podem fazer perguntas, aqueles que quiserem algum assunto novo podem colocar um comentário aqui mesmo, né? Seja no Instagram, no Facebook, né? Sugerir algum tema, né? Então, assim, eu estou disposto a levar informações para vocês e ajudar, tá bom? Certo, pessoal? Obrigado a todos. Até mais.